Da biota. Que isso? Biota, não sabe o que é biota? Não. Eu sabia que vocês iam saber. A biota é o equilíbrio entre os seres vivos, vegetais e animais num determinado ambiente. Aqui eu tinha um pasto, então eu tinha uma biota. Um certo tipo de animais que vivia, de pássaros e Então, tudo. aqui é uma biota. É claro que não tinha macaco lá. Então não existia isso. Agora que tem o mato, o macaco pode vir. Então o macaco com os outros animais, entende? Tudo forma um conjunto, um equilíbrio, que é uma biota. Essa biota existe na natureza. Então vamos ver o seguinte. Num solo aqui com grama, né? Existe uma determinada biota. São pequenos micro-organismos que vivem aqui, os passarinhos vêm comer. Uma hora deu um tipo diferente de um bichinho, uma espécie de grilo, que vinha comer a raiz das gramas. E a gente não sabia o que fazer. De repente, olha o que é a biota. Um outro pássaro, de longe, percebeu que aqui tinha. Esse pássaro veio aqui, ele tinha um bico muito grande, não lembro o nome. E ele furou e ele pegou todos esses bichinhos. E o gramado está sem a praga. Então esse equilíbrio é biota. Então aqui existe, por exemplo, todos os insetos e pássaros que vivem aqui em cima. Existem os micro-organismos que vivem aqui no solo. Existem os micro-organismos que vivem no subsolo. Então existe um equilíbrio, uma biota. Só que aqui nós temos uma prática e uma tradição para cemitério que nós cortamos essa biota. Essa biota fica meia cortada. Por quê? Aqui é feita uma escavação e tem construção de jazigos aí, com aquelas gavetas, carneiros que se chama, para sepultamento. Então entre essa camada de solo que tem aqui com a grama, existe uma parte de construção e depois o subsolo. Então veja bem, esse tipo de construção eu interrompi a biota. A biota que tinha entre o ar, o solo e o subsolo foi cortada. Então é uma outra biota, mas não é mais a biota original. Então eu sou favorável para que os sepultamentos fossem feitos na terra, porque daí o corpo entra em decomposição e a biota permanece. Mas enfim, como ainda existe essa cultura, e não é fácil desmanchar essa cultura, quem sabe uma hora a gente reconheça isso. Alguma pergunta? Posso fazer uma observação? Sobre a biota, né? Então, equilíbrio do ecossistema, equilíbrio entre os seres vivos, né? Então, um organismo serve de alimento para outro. Desde os micro-organismos, desde lá do reino Monera, as bactérias e os fungos, né? Então, lembra que a gente comentou em sala sobre o caso do tamanduá e das formigas, né? O que aconteceria se houvesse uma extinção do tamanduá? Era parecido com o que ia acontecer aqui se não houvesse a interferência desse pássaro, né? Desse bico, o senhor não lembra o nome. Né? Então, o que ia acontecer? Iam continuar comendo, se alimentando, que eles precisam se alimentar, da raiz da grama. Mas aí o equilíbrio, né? Os seres vivos entre a cadeia alimentar faz esse papel. Lembram disso que a gente estudou em algum momento? O equilíbrio entre os seres vivos, né? A cadeia alimentar, a importância de um ser vivo na ecologia, no meio ambiente. Então nada mais é do que biota.